amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Aqui estamos novamente, como tem acontecido todos os sábados, com a graça de Deus. Persevero neste programa há muitos anos e espero, através dele com os meus cooperadores imediatos, levar uma mensagem bíblica intelectualmente exigente para pessoas cristãs, católicas, sobretudo de nível, e que não se contentam apenas com uma catequese preliminar, infantil, preparatória para a primeira comunhão. Padre Anselmo, tudo bem? Bem, graças a Deus, com muita alegria estamos aqui nesse bonito projeto de evangelização, tentando de modo simples, porém fecundo, como sempre afirmamos, levar ao lar de cada brasileiro fiel cristão um pouco mais sobre a palavra de Deus, Padre. Você se lembra onde nós paramos em Lucas, se não me engano? Se não me falha a memória, sim, no Evangelho de Lucas, ainda no episódio da prisão de Jesus. Para que o telespectador possa ter a Bíblia também nas mãos. Exatamente, e no capítulo 22 e no versículo 50, exatamente. Então, pode ler. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Bem, eu já disse, não entenderam nada. Uma pura e inútil resistência, que não levou a nada e desaprovada imediatamente por Jesus, que não quis e nunca quis usar de violência física com ninguém. Aqui, Lucas deve ter lembrado do ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha, para ele o Sermão da Planície. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos fazem o mal, orai pelos que vos perseguem. Sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Ele manda a chuva aos bons e aos maus, aos justos e aos injustos. Jesus age em consequência e com lógica de tudo aquilo que havia antes ensinado durante a sua vida pública. É próprio de Lucas e só dele o fato de Jesus ter curado a orelha que foi decepada. Agora, a orelha foi inteiramente decepada ou apenas um lóbulo da orelha ferido? Os evangelistas não são muito claros, a meu ver, na parte exata do ferimento. Houve um ferimento apenas ou houve verdadeiramente um corte? Bom, em Lucas, o mais importante é que Jesus cura. Se esquece das próprias dores, é bem o estilo de Lucas, que vai ser repetido na paixão, com as filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Deixar esquecer o próprio sofrimento e ir de encontro ao sofrimento do outro. É bem teologia lucana esta. Agora, alguns quiseram dizer que isto demonstra que Lucas era médico, como dizia uma certa tradição. Mas inúmeros comentadores, e o telespectador é prova que pega algum comentário sobre Lucas, a tarja está lá, o predicamental, o adjetivo, Lucas, vírgula, o médico. Ponto. Pois é, só que este Lucas, o médico que está na Escritura, numa carta paulina, nós não sabemos que Lucas é. Como Lucas é um nome muito comum na antiguidade, nós não sabemos de que Lucas ele falava. Se é deste Lucas aqui, que escreveu o terceiro evangelho e os Atos, ou se é de um outro personagem qualquer. Havia muita gente com o nome grego, helenista, de Lucas. Então, Padre, o senhor falou... Agora, outra coisa, o
estudos mais profundos afirmam que os conhecimentos médicos de Lucas não iam além dos conhecimentos normais que qualquer pessoa culta da antiguidade tinha. Nós também não somos médicos, mas alguma coisa nós sabemos como tratar e como curar. Não é? Parece que os conhecimentos de medicina de Lucas não passavam, não iam além deste nível. Agora, o senhor falando aqui pontualmente sobre Lucas, o que a gente percebe é uma profunda sensibilidade no modo como ele disserta o fato Jesus. Por exemplo, é só ele que tem aquilo tudo que hoje nós conhecemos como via sacra. O encontro com as mulheres, o Simão Cirineu, o ressuscitou, Não, o o bom Cirineu ladrão. tem todos. Em todos, desculpa, Não, mas menos em João. O bom ladrão, né? Por que essa sensibilidade em Lucas? E tão somente em Lucas, já que Lucas copiou Marcos e Marcos não apresenta isso. Mas Lucas não copiou tanto quanto Mateus. Mateus copiou 80%, Lucas 60%. E Lucas diz no prólogo do Evangelho que fez muitas investigações antes de escrever o texto. Né? Então, devemos tomar um certo cuidado que pode ter sido... Claro, eu não nego que seja uma inclinação de Lucas mostrar Jesus dessa forma. Mas ele deve ter tido também acesso a algumas fontes pessoais que os outros não tiveram. Mas eu prefiro a primeira explicação. É o seu modo de ser. É o seu modo pessoal de olhar Jesus. O Evangelho foi compilado primeiro que os Atos ou o contrário? Eu acredito que simultaneamente. Simultaneamente. Eu acredito que concomitantemente, na década de 80, Lucas tenha escrito os 2 volumes. Ele, por exemplo, não descreve a comparição de Jesus diante do Sinédrio. Deixa isto para Estevão nos Atos dos Apóstolos. Percebe? Então, eu acho que concomitantemente, tendo em vista os 2 textos, ele trabalhava. Bem, vamos à frente? Podemos continuar o 52? Podemos. No verso 52, ainda no capítulo 22, depois Jesus dirigiu-se àqueles que vieram de encontro a ele, chefes dos sacerdotes, chefes da guarda do templo e anciãos. Bem, aqui eu acredito que Lucas tenha se afastado um pouquinho da historicidade dos fatos. Porque a ir com multidão com espadas e paus, uma multidão heterogênea, que também não deve ser engrandecida, é uma hipérbole isto aqui. Podemos imaginar 20, 30, 40 pessoas, mas não mais, e junto delas os sumos sacerdotes. Não fica bem. Acredito que aqui Lucas deixou um pouco a história e quis dar mais solenidade ao drama, mostrando Jesus já se encontrando face a face com o sumo sacerdote, o representante da religião judaica, já no Horto das Oliveiras. Ou também não seria, padre, uma tentativa de ir responsabilizando as diversas camadas da sociedade? Chefes do templo, anciãos... Não, os chefes do templo, os chefes da guarda do templo, esses aqui são prováveis. Anciãos eram os aristocratas. Os aristocratas se misturariam àquela hora da noite com uma turba, com espada e pau? Também não acredito que isso seja verossímil, do ponto de vista estritamente histórico. Mas, como eu disse, estas narrações são populares. Populares e visam imediatamente a catequese, certo? Não a informação, não a transmissão de eventos. Como a um ladrão saístes com espadas e paus? E o 53, eu estava convosco no templo todos os dias, e não pusestes a mão sobre mim. A mesma coisa eu já disse no outro texto do outro evangelista. Como explicar isto? Estava convosco todos os dias. Provavelmente o evangelista não descreveu, como faz João, outras viagens de Jesus a Jerusalém e outros modos de catequese em Jerusalém. Agora, a última frase é
tipicamente lucana. Mas é a vossa hora e o poder das trevas. Quando Jesus foi tentado pela última vez em Lucas, o evangelista afirma que Satanás, vencido, o deixou até o momento oportuno. Archikairos, até o momento oportuno. E este é o momento, foi o momento oportuno de Satanás, que entrou primariamente em Judas e agora, através de Judas, realiza a prisão de Jesus. Este é o poder das trevas. Né? Então, aquilo que chamamos aqui de hora seria momento, porque Seria... essa palavra tem muito peso na teologia do quarto evangelho, tem, né? A hora tem, do Pai, né? Tem. A hora do Filho. Bem, nós vamos aqui fazer o nosso costumeiro intervalo e voltamos.